Olá, meus amores! A gente vai assistir gravado, né? Então, nós vamos esperar um pouquinho para o pessoal poder entrar, a gente receber aqui nossa convidada. Então, quem for assistir essa live salva, depois gravada, é só passar uns minutinhos, tá bom? Pra gente poder esperar um pouquinho, o pessoal chegar, fazer os cumprimentos. Boa noite, Débora, tudo bem? Esperar um pouquinho o pessoal chegar, né? Vou enviar aqui meus aviõezinhos aqui, dar um tempo pro povo entrar e eu te chamo, tá bom? Vamos esperar um pouquinho? Deixa eu só chamar o povo aqui no meu aviãozinho. Peraí. Vou chamar o povo. Deixa eu ver quem mais. Chamando o povo aqui, agora eu vou fixar os comentários também do nosso tema, para facilitar. Pronto, já fixei os comentários. Agora vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Então, gente, eu vou salvar a live, né? E quem estiver assistindo essa live, salva. É só passar os minutinhos aí da espera, né? Que esse é um momento chatinho para quem assiste depois a live, né? Salva, onde a gente fica aqui esperando, né? O Instagram entregar a nossa live para mais pessoas, esperando os convidados chegar, né? Então, essa fase é mais chatinha, então é só vocês passarem um pouquinho. Boa noite, Carlos. Boa noite, seja muito bem-vindo. Então, a gente vai esperar um pouquinho, aí vocês passam esses 5 minutinhos e aí logo já vai vir o conteúdo. E a gente tem uma convidada muito especial hoje, que é a Débora, do Ame Dirigir, e a gente vai falar sobre o medo que paralisa. Então, a gente vai falar em relação ao medo nessa área, né? Para quem aí dirige ou não dirige, né? Ainda por causa do medo, ou já teve, né? Algum dia na vida. Eu já tive o medo de dirigir. Fiquei anos com esse medo, mas eu venci, graças a Deus. Mas tem muita gente ainda numa situação assim, né? E a gente vai falar um pouco sobre como vencer esse medo, né? E também vamos falar, por falar em medo, né, de dirigir, a gente vai falar também sobre dirigir uma empresa, né? Sobre o medo de empreender, o medo de colocar a sua voz no mundo, o medo de conquistar o mundo, né? Tem gente que tem medo até do sucesso. E o medo aí do que vem pela frente, o medo do desconhecido, né? Daquilo que você não sabe ainda. Então, assim, se a gente for numerar aqui, né, tanto de medo que a gente tem na vida e que nos paralisa e que não deixa a gente prosseguir, né, a gente teria uma lista bem grandinha aqui, eu acho. Então, mas a gente vai falar mais especificamente hoje sobre esse medo de dirigir, como a gente pode vencer. A Débora vai nos dar dicas sobre isso e sobre o empreendedorismo, que é a minha área, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Sherlaine Martins, eu sou uma empreendedora digital e eu trabalho com mulheres, incentivando mulheres a empreender, a ter o seu próprio negócio, a conquistar a sua independência, a sua liberdade emocional e financeira, que é a consequência do trabalho, né? E, e mais importante ainda que a liberdade financeira é a liberdade emocional, né? Que a gente precisa ter. E quando a gente conquista a nossa independência, automaticamente a gente consegue as duas coisas aí, né? Então, esse é o meu rolê por aqui. Aí, para quem não me conhece,
A minha marca é A Mulher que Empreende. E é isso que a gente faz aqui na internet. Ajudar essas mulheres a ter seus próprios negócios, a perder o medo, né? E isso aí a Débora vai nos ajudar hoje. Já vou te chamar, tá, Débora? Deixa eu só chamar o pessoal aqui. Esperar só mais um pouquinho. Você já chamou sua turminha aí? Tá dando pra ouvir, me ver normalmente, tranquilamente? Não tá travando, não? Me dá um feedback aí, Débora. Porque aí, se tiver tudo ok, eu já vou liberar aqui pra te chamar. Outro dia eu tava, a última live, o pessoal não tava ouvindo direito. E aí, tudo bem, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos chamar a nossa convidada, a Débora, do Ame Dirigir. Vamos lá, Débora. A solicitação. E o pessoal que for entrando vai acompanhando depois. Nós vamos deixar salva essa live. Ei, Débora, olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Como é que tá? Tudo tranquilo. Tô aí preparando, tô num esquenta aí preparando, né? Porque eu vou fazer um curso com a galera aí a partir de segunda-feira. Vou fazer a partir de segunda-feira, vão ser 7 aulas ao vivo aqui e eu vou falar sobre produção de conteúdo. Então, essa semana eu quero fazer um esquenta, já começar com as lives aí, que o povo já ia acostumando, né? E eu acho que nada melhor do que, tipo, começar a semana e já falar sobre esse assunto aí que amedronta, né? Que é o amedronta que é quem, né? O medo. Né? E Bem. aí, por quê? Porque se as pessoas conseguirem liberar esse medo, né? Conseguirem tomar algumas atitudes, algumas ações, vai facilitar muito para quando elas chegarem lá na frente, né? Porque tem gente, o meu assunto na semana que vem vai ser produção de conteúdo, né? Mas a pessoa, às vezes, ela tá tão presa a certas coisas, a certos medos, que nem isso ela vai conseguir fazer. Então, Com ela vai certeza. ter essa semana aí para pensar nesse assunto, liberar aí desse medo para já chegar tranquilinha lá na semana que vem e a gente poder entrar com tudo na produção de conteúdo, né? Então, por isso que eu quis começar uma semana antes, já abrindo com você. Que bom. Eu gostei muito da nossa outra live, foi muito legal. E eu acho que o nosso tipo de pensamento bate, né? A gente pensa mais ou menos na mesma linha. E Sim. aproveitando o teu tema e o meu tema, eu acho que o medo que trava o pessoal tanto de empreender como de postar. Ó, Deise, ó, meu pessoal chegando aí, ó. Seja muito Pessoal bem-vinda, gente. o pessoal de dirigir, o medo de postar um conteúdo, até mesmo de apresentar um trabalho na faculdade, no colégio, né? As pessoas se travam porque elas ficam muito agarradas naquela opinião do outro, né? O que o outro Exatamente. vai falar, né? E daí trava tudo, daí não consegue nem saber se vale a pena ou não fazer aquela ação, ou pegar a chave do carro, decidir que naquele dia vai dirigir. Não, ela trava totalmente porque ela fica só focada no que o outro pode ser que um dia pense, né? Não é nada concreto. Exatamente. Exatamente. Débora, olha, você já começou a live, tipo assim, já falando tudo, que eu acho que se a live acabasse agora, tipo assim, já deu
qual que é o problema? O problema não é o medo, né, em si. Bom, É o que causa o medo, né? O que está causando o medo? E aí você tem que pensar lá atrás o porquê que você tem esse medo, qual que é a causa, porque se você consegue eliminar isso, né? Então, acho que tudo que a gente for fazer na vida, a gente tem que ter um pouquinho de estudar um pouquinho sobre desenvolvimento, né, pessoal? Porque sim. você se conhecendo, aí você vai conseguir ver qual que é a causa desse problema, né? E você sabendo disso, tem como você fazer o quê? Resolver, tratar aquilo ali. E aí você já tocou logo no ponto que eu acho que é a causa da maioria das pessoas. É o que É o que outro vai tu já pensar. viu, né? Tu viu, eu sou aquariana, eu sou muito objetiva, desculpe, porque eu sempre vou direto Arrasou no no ponto, assim, né? ponto. Mas eu acho que é muito Já vai importante no ponto. a gente vai desmiuçar isso, assim, porque é como a gente conversou da outra vez, a gente tem que pensar no que trava, né? A gente sabe que a pessoa se trava, a gente sabe que existe o medo, mas o porquê dele, esse que é o melhor, é o mais legal. Tu pesquisar no Verdade. teu, trazer do consciente para o inconsciente e daí depois trazer de novo para o consciente para tentar solucionar, né? Então é uma questão bem Sim, de autoconhecimento para qualquer coisa, para empreender, para dirigir, até para se relacionar com um colega de trabalho, com o vizinho sim. da rua. Tem gente que não consegue fazer nada, né? Não consegue nem dar um bom dia pro vizinho. É uma coisa que Tem gente que realmente tem medo de trava. falar, né? Tem gente que tem uma certa timidez, né? E você fala, a pessoa é muito tímida, ela não consegue falar. Mas na verdade não é só timidez, né? Tem algo por trás daquilo ali que impede a pessoa, né? Ela tem um medo ali, né? E ela precisa o quê? Ter esse autoconhecimento, né? Para poder saber da causa, o porquê, né? Às vezes é alguma coisa lá atrás, né, que aconteceu com ela e ela traz esse medo. Mas, assim, o medo normal, digamos assim, se é que existe um medo É normal, né? natural. É, é natural. Todo mundo tem, né, gente? Ninguém é super-herói que chega, vai fazendo as coisas, invadindo tudo, né? Ah, eu sou a E é melhor. até, Não, é e é até normal. bom O ter. problema é quando te paralisa, te E impede de fazer algo importante. é até bom ter um pouco de medo, porque daí tu consegue ter uma dosagem do que vai te atingir ou atingir o outro. Tu não vira imprudente, tu não vira negligente. Sim, O medo te traz não é verdade. um freio, mas é uma consciência do que tu pode não, até onde tu pode ou não ir, né? Mas eu não sei se Verdade. tu assistiu uma live que eu comentei com o pessoal, que foi assim, tu tocou no ponto de falar em público, né? E eu tenho uma história bem legal sobre isso. A Débora, pessoa eu vou pedir para você contar. Mas, tá, antes, eu vou fala, só pedir uma coisa. Eu vou diga. pedir, é porque eu gosto de pedir muita coisa, né? Eu sou pedona. Primeiro, eu vou pedir o pessoal. Primeiro, eu quero dar boa noite para quem está entrando agora, né, na live, o pessoal aí da Débora, que a gente ainda não conhece. Vamos trocando uma ideia aqui, vamos se conhecendo aí até o final. Boa noite para todo mundo que está entrando agora. Segundo, quero pedir, gente, para quem está entrando agora, convide mais um amigo, clica aí nesse aviãozinho, chama o pessoal para a live, porque é um assunto legal, um assunto importante, né? Para todo mundo ouvir, para a gente poder ajudar mais pessoas, né? Que às vezes está passando por uma situação aí parecida de alguns exemplos que a gente vai dar aqui. E quem sabe é hoje o dia que essa pessoa vai se tocar e vai perder esse medo, ou pelo menos vai ver que ela tem esse problema e vai querer se cuidar, né, Débora? Outra Isso, coisa, apertar o coraçãozinho. Já tô vendo que tem gente apertando o coraçãozinho aí. Muito obrigada. Ajuda a nossa live a ficar mais relevante, entregar para mais pessoas. A gente precisa disso, tá, gente? De que vocês nos ajudem também com a audiência. E outra coisa, Débora, eu vou pedir para você se apresentar, porque a gente já começou a falar. Eu me apresentei no iniciozinho, né? Então quem assistir depois vai ver. Mas eu já comecei a falar com você, né? Porque é a ansiedade aqui da pessoa e não pedi para você se apresentar. Então, tem muita gente aqui ainda que pode ser que não te conheça.
Aí se apresente, fala qual que é o seu rolê por aqui na internet e Não, aí você pode prosseguir, tá? ótimo. Nós somos bem objetivas, né? A gente foi direto pro assunto e já Então, já foi não. mandando logo. Eu sou formada em coach, focada em gestão de resultado, né? E eu Que juntei essa legal. minha formação com o meu amor por dirigir. Eu já tenho uma história de meus amigos mais próximos sempre me pediam, me ensina a estacionar, me ensina a ir pegar a estrada. Então eu já tenho esse contato do pessoal me pedindo para tirar alguma restrição que eles têm no dirigir, né? E na Uau, pandemia eu a me dirigir, que foi para que juntar legal. todo esse meu conhecimento, todo o que eu estudei de PNL, de coach, de hipnose, né? Mas os meus mais de 20 anos de carteira. Então eu ajudo elas assim, o meu público desde pegar a chave do carro e sentar e ligar o carro, que tem umas que se travam até para ligar o carro, até o Uhum. escolher qual é o melhor carro para ti. Que Então a gente legal, consegue Débora. Ficou. fazer a consultoria inteira, assim. Eu fico feliz demais. Assim, quando eu te conheci, eu falei, gente, uau, porque assim, né, já, não é à toa que a gente já tá fazendo a segunda live, em menos, só no início do ano, né? Mas é porque, o que que acontece? As mulheres já têm a fama, né? De que mulher no volante é perigo constante, né? E um monte de piadinha por aí que a gente escuta, né? E eu acho que até isso vai ficando ali na mente da gente, vai ficando. E muitas mulheres, às vezes, criam esse medo, esse obstáculo, por conta de coisas que a gente vai ouvindo, por coisas que, desde a infância, por ter visto outras pessoas passarem, né, alguma situação assim, e a gente não tem essa autoconfiança. Então, quando eu descobri uma mulher falando sobre dirigir aqui na internet, dando as caras e falando que ela ensina até os homens e tudo mais, eu falei, uau, é essa aí que eu quero caminhar junto, Aí é a essa aí que Vicky, eu ó. quero para minha tribo, a mulher que empreende, porque por anos, a minha luta aqui pela liberdade, a independência, também é essa é a minha causa maior aqui na internet, sabe, Débora? Sim. É fazer com que as mulheres enxerguem, que elas vejam que elas são capazes, que elas podem se libertar desse passado horrível das mulheres, que as mulheres não podiam isso, não podiam aquilo, né? Nossa, eu tô assistindo uma série que dá nos nervos, dá vontade de pegar uma bandeira mesmo e sair chacoalhando e falando, as mulheres conseguem sim, elas fazem sim, sabe? Então, e aí ver você falando sobre esse assunto e você falar aí, né, do outro lado. Eu ensino desde a hora de pegar a chave, eu ensino estacionar, as pessoas me pedindo para ensiná-las a estacionar. Isso é muito lindo de ver, muito emocionante. Então, assim, parabéns. Muito obrigado. Olha aí a Continua. Vicky, ó. A Ame Dirigir mudou muito o meu pensamento sobre dirigir. É que são Ai, que coisas legal. assim. Eu gosto de falar também muito sobre mecânica básica. Eu acho que a mulher tem que saber a mecânica do próprio carro para não ser enrolada pelo frentista, para não ser enrolada pelo mecânico. Ela tem que saber o mínimo do mínimo. É que nem eu falo para elas assim, tu não precisa saber trocar o pneu, mas tu tem que saber onde fica o step, como troca e se tá bem preso. Tu tem que saber se quem tá fazendo certo, né? É o Sim. mínimo do A minha mínimo. cara de quem não sabe nada. Meu Deus. Mas tudo Mas, bem, vamos lá, vou aprender hoje. ó, o que a Vicky tá falando ali? Eu tinha muito medo, receio, e estou desconstruindo isso. Desconstruindo. É isso mesmo, porque o que a gente faz? É o medo de qualquer coisa, né? É o medo de empreender, de falar, de qualquer situação. Tu tem que saber o que o teu pensamento está te dizendo. Se ele está te dando um pensamento sabotador, se ele está te dando uma mensagem errada, a tua ação errada vai ser certa. Então, o que a gente faz? Tu tem que começar a falar para ti mesma que aquilo vai dar certo, que aquilo é o que tu gosta de fazer,
que aquilo que vai te satisfazer, que vai te realizar, tu mandando mensagens para ti mesma, uma mensagem positiva, tu consegue, a ação vai ser positiva, o resultado vai ser positivo. Eu vi um post teu que tu disse assim, ó, antes de dizer que eu não consigo, faça isso, né? E é bem isso. A pessoa que tá começando, ela não tem que começar se comparar com quem tá lá no topo. Sim. E nem achar que ela nunca vai subir o primeiro degrau. Ela tem que ter confiança assim. Estou fazendo o que eu gosto, estou fazendo o que eu quero fazer, então vai dar certo. Não tenho dúvida disso, né? O teu papel aí, né, de pegar pessoas que sabem fazer um doce, que sabem fazer um artesanato, que têm essa noção de habilidade manual, que eu sou zero, eu não tenho habilidade manual nenhuma, e botar na cabecinha dela aquela sementinha que tu bota todo dia na cabecinha delas, que elas são capazes. E o mundo é das mulheres, a gente tem que se posicionar. Né? Eu acredito isso. Muito. Esse é o meu sonho, sinceramente, sabe? É claro que a gente quer ganhar dinheiro, é claro que a gente tem curso para vender, tem um monte de coisa aí rolando, né? Mas o meu sonho, sabe, Débora, de verdade, é que as mulheres entendam isso, que elas são capazes, que a gente consegue. O que quiser. E eu quero muito conseguir por isso, porque eu quero levar outras junto comigo, entendeu? É essa bandeira. Esse, para mim, é o mais importante de tudo. É colocar essa sementinha, igual você falou, todo dia ali, tá? Batendo uma tela, todo dia. Até a senhora assim, é verdade, eu consigo. Mas me conta uma coisa, o que o teu pessoal trava? Aonde que ele trava? Qual é o medo que trava o teu público? Ó, uma das coisas que trava, vergonha de aparecer, medo de não dar certo, não sabe por onde começar. Então é tudo a mesma coisa, medo é medo. Medo é medo. Por isso que eu falei, o assunto encaixa, entendeu? Porque geralmente essas são as coisas que mais eu escuto. Eu tenho medo de começar e não dar certo. Não sei se isso é pra mim, não sei se isso vai dar dinheiro. Sabe? Fica paralisado, não sabe o que fazer da vida. A minha audiência fala assim. A pessoa tá ali pensando. Sim. A minha audiência fala assim, ó. Alguém vai ver eu errar, é o medo de aparecer. Eu não sei se eu nasci para dirigir, não tenho habilidade. Lembrando que a habilidade é uma coisa adquirida, né? A gente adquire com prática. Meu marido tem carro, não tem por que eu ter o meu. Né? É sempre uma desculpa. Né? Ela sempre dá uma desculpa. No momento que tu descobre... Você ia contar de um caso, né, Débora? Eu te interrompi sobre a Vamos palestra. Contar. Isso. Uma história de um rapaz que tinha medo de falar em público. Ele chegava a tremer, tem o medo físico aquele, sabe? De dar a sua dor e tremer. E numa sessão de coaching, a gente descobriu que ele, quando era criança, quando o pai dele foi deixar ele no primeiro dia de aula, tu tem filho, né? Tu sabe como é que é deixar o primeiro dia de aula, né? Ele se sentiu abandonado naquele dia. Então, ele criou uma casca em volta dele que qualquer lugar que ele ficasse aparente, que ele ficasse o foco, era para ser abandonado logo em seguida. E daí ele se travou, ele não interagiu com nenhum coleguinha, né? Ficou abatido num canto, e ele trouxe isso para a vida adulta. E daí na sessão de coaching, de PNL, a gente conseguiu fazer ele entender que no fim da aula, daquele primeiro dia, o pai dele ia estar lá para buscar ele. Olha só. E daí ele ressignificou tudo. Uma coisa lá da infância, né, que é o que a gente estava falando no início, traz, e a pessoa tem medo, não sabe nem por que tem medo. Aí
no autoconhecimento, numa autoavaliação, né, no desenvolvimento pessoal, que você vai entender, né, sobre esse medo. Daí ele O fez que é que toda a esse medo te paralisa? ressignificação. Fez toda a ressignificação Sim, e percebeu é que a incrível. partir daquele momento o pai dele não estava abandonando ele, mas sim dando uma chance dele conhecer pessoas novas. E diz que no outro dia, depois da sessão que ele foi ao trabalho, olha ali, ó, a Vivi, ó, a Oliveira, tudo bom? No outro dia que ele chegou do trabalho, ele já chegou uma outra pessoa, ele já chegou dando bom dia, ele já chegou falando com todo mundo, ele realmente Mudou a conseguiu vida fazer a dele. ressignificação. Isso. Então, quando a gente fala de medo, o interessante mesmo é saber a origem. Por que daquele medo? Né? É a Por que tu origem. tem o medo de aparecer? Alguma coisa aconteceu para tu ter esse medo, porque criança nasce crua, né? Nasce zeradinho, não tem medo, não tem angústia, não tem nada, né? Então, da onde surgiu? Por exemplo, vou contar uma fofoca, tá? Ah, conta aí, Eu, fofoca, a gente quer saber também. eu não tenho medo, eu tenho pânico, pavor, fobia, horror de injeções, né? Ai, meu Deus. Mas é uma coisa assim, ó. E daí todo mundo olha pra mim, ah, mas tu tem tatuagem? Assim, não, é diferente. A tatuagem é só até a segunda camada da pele, não é lá dentro de mim, né? E eu, e eu fui atrás desse medo. Por que que eu tinha esse... Mas é um pavor, assim, que eu sei o que o meu pessoal passa, porque eu sinto isso. Eu descobri que quando eu tinha 8 meses de vida, eu tive um edema pulmonar que foi tratado por 6 meses por injeções de bezetacil. Olha só, A, a pior injeção que existe, a mais a doída do mundo. pior. Sim. Então, é um trauma que eu trago desde os meus 8 meses de vida. Uhum. Isso não é uma Olha coisa... só. Pensa É, bem, é, um bebê, me né? E trava, ficou me o quê? No trava. subconsciente da pessoa, né? E me trava, eu sei que eu tenho que ir lá e fazer exame de sangue. Eu me preparo 2, 3 dias, eu vou, eu prefiro ir sozinha, eu vou sozinha, sento, arrumo a roupa para botar a agulha, e quando a agulha entra, daí vem aquele preto e eu entro em pânico. Ai, meu Deus. Então eu já chego avisando, ó, eu tenho medo, eu tô aqui, eu vou fazer, mas eu tenho medo, né? A gente Mas tem que se se prepare, porque desafiar. depois eu nem sei o que vai Não acontecer. sei. Então, quando o meu Eu vou pessoal diz enfrentar assim, o ó, medo, mas eu não me responsabilizo. quando o meu pessoal diz assim, ó, eu paraliso, eu tenho um medo que eu não sei explicar, eu entendo esse medo. Eu não tenho esse medo Sim. com o carro, eu não tenho esse medo em aparecer, mas eu tenho este medo com uma outra situação. Então, eu realmente entendo quando elas falam que elas travam com algum medo, né? Tu tem algum medo, Sim. assim, que te trava? Eu já tive alguns, tá? Hoje em dia, assim, eu não tô lembrando de nenhum, não, que me trave, não, porque eu acho que eu já passei por algumas coisas. Mas, assim, você falou aí da injeção, eu também já tive muito medo, mas não a ponto, eu acho, de desmaiar, assim, alguma coisa, não. E hoje tá mais tranquilo, já superei. Mas eu lembro que quando criança era bem terrível isso e já cheguei, tipo, quebrar agulha já por conta disso e tal. Mas não era, né? Não chegou como você, né? Foi trazendo isso, né, para a vida. Sim. Agora, sobre cachorro também. Já tive medo de cachorro, mas assim, muito, muito, muito mesmo. De estar na casa de alguém que eu fui visitar e um cachorro da casa da pessoa, que a pessoa falando que não morde, que nada. O cachorro não fez nada comigo e eu subi em cima da mesa da pessoa e já subi em cima da mesa, já pus criança na frente de mim, no meio da rua, para me salvar de nada, porque nem. Mas tudo trauma de infância, porque cachorro já correu atrás de mim, já me mordeu, é, chegou a rasgar meu short e tudo, e esse trauma eu levei por anos. Eu velha já
mulher formada, velha, e eu fiz esse escândalo de subir na mesa. E até hoje ainda faço algumas vezes, dependendo do cachorro. Até que eu tive um cachorrinho aqui. Eu nunca tive cachorro na vida, nunca. É isso que eu ia falar. Você tem medo de cachorro, olha lá, minha irmã. Ai, E minha até irmã. hoje ainda tenho. Eu superei, mas nem tanto. Dependendo do latido, dependendo da situação, ainda faço muito escândalo. Ontem mesmo eu fui, não sei, acho que eu fui comprar. O que que eu fui fazer? Acho que eu fui comprar pão, sei lá, não sei onde que eu fui ontem. E um cachorro, a mulher tava andando com o cachorro na rua assim, mas soltou a corrente dele para ele comer alguma coisa, sei lá, fazer um xixi. Eu sei que ele veio pro meu lado, mas eu dei um grito no meio da rua. Que eu até olhei pros lados depois, falei, meu Deus. Aí a mulher, não vai morder não. Eu falei assim, eu comecei a brigar. Eu falei, então prende ele, porque se tá solto, não sei o que lá. Eu fiz um escândalo. Então, assim, eu ainda faço, é um medo que agora eu já tenho uma cachorrinha, eu sei como que é quando a gente fala assim, não morde não. Mas eu sempre falava assim pra pessoa, quando falava isso pra mim, não morde não. Aí eu falava, tem dente? Ela falava assim, tenho. Eu falava assim, então morde sim. Se for banguela, aí eu vou acreditar que não morde. Porque eu fui mordida, não foi só uma vez, não. Foram umas 3 vezes por aí que eu me lembro. Então, um A trauma gente de sabe infância. falar de medo. É um trauma A de gente, infância. E eu já deixei. E assim, quando a gente fala de medo que paralisa, eu acho que é onde que a gente quer entrar, não é só a questão de ter medo, é porque eu já deixei de ir na casa de alguém por causa disso. Porque tinha sim. cachorro na casa. Então, isso é um medo ruim, porque você deixa de fazer coisas, você, entendeu? Você deixa de levar a sua vida por causa do medo. Porque até então você tem medo, mas você vive normalmente, dá Ok. vai. Mas quando você tem medo que te paralisa, tipo, eu já deixei de ir em lugares, eu já deixei de ir em casas, entendeu? Por causa de cachorro, porque eu perguntava, tem cachorro? A pessoa falava, tem. Aí eu não ia. Então, É um medo bem. é um medo que paralisa, entendeu? Te impede de fazer algo. E dentro, assim, bem dentro do assunto de dirigir, eu tinha muito medo. Muito medo. Eu te falei isso na outra live, né? Eu até Sim. falei, ó, na próxima live eu vou te contar, mas assim, eu tirei a minha carteira e eu tinha, assim, eu nunca tinha dirigido, porque tem gente que já vai pegando carro, já vai conhecendo, já tem aquela vontade louca de dirigir, então fica doido para tirar a carteira e já sai dirigindo logo. Não era o meu caso. Né? Eu fui tirar a carteira, já era mais velha, porque hoje em dia, assim, a pessoa fica contando o dia lá, deu 18 Sim. anos, né? 16 Ela já conta começa. ali, marca no calendário. Se pudesse tirar antes, tirava, só porque é lei que tem que esperar os 18 que vai lá e tira, mas não era assim na minha época, né? Então eu já tirei carteira mais velha. E quando eu tirei carteira, assim, na minha família não tinha ninguém que dirigia, praticamente só os homens, e eu lembro que uma tia minha só que tinha tirado carteira, mas os homens que dirigiam, não tinham mulheres que dirigiam, e não tinha também a gente carro. Tipo assim, hoje em dia todo mundo tem carro, assim, é raro, né? Uma pessoa na família não ter um carro, né? E lá em casa ninguém tinha carro. Até os homens que dirigiam, nem todos tinham carro, eles tinham aqueles carros velhos, sabe? Naquela época usava muito ficar com carro velho por muito tempo e tal. Então não tinha. E eu entrei na autoescola assim, cruzinha, e eu fui aprendendo certinho ali, igual a autoescola aprende, tudo bonitinho, sem macete, sem nada. Fiz tudo bonitinho. Passei de segunda, né? Porque na primeira eu quase dei um ataque. Morri. Pensa na pessoa nervosa, fui eu. Passei de segunda e o que aconteceu? Não tinha carro. Ninguém tinha carro. Tipo assim, tirei a carteira, deixa eu pegar um carro aqui para comemorar, para sair dirigindo. Não tinha. Ninguém tinha. E aí eu não tinha como pegar um carro para dirigir. E quem tinha carro nessa época, quando eu tirei a carteira, foi meu namorado, que hoje é meu marido, né? E ele ia lá em casa, no final de semana, com o carro dele. E eu jamais ia pegar o carro dele. E o carro dele era impecável. E aí, que é onde você falou sobre o medo. Olha aí a Vicky, É, ó. A Vicky disse que passou em passei na... oitavo.
Tá vendo? Tem muita gente assim. E eu tinha medo, sabe de quê que eu tinha medo? Eu não tinha medo. Depois eu descobri que meu medo, eu não tinha medo de dirigir. Porque eu sabia fazer muito bem as coisas. Eu fui uma boa aluna na autoescola. Quando eu passei da segunda vez, eu passei muito bem no meu exame. Entendeu? Eu fui elogiada. Só que eu tinha medo exatamente do que você falou no início, que eu falei para você, não, você já falou tudo da live. Eu tinha medo que as pessoas iam pensar sobre mim. Eu tinha medo de sentar ao lado do meu namorado na época e ele falar alguma coisa para mim. Olha que você está dirigindo, olha, está fazendo errado, olha que não sei. Eu tinha medo do que as pessoas na rua, se eu fizesse alguma coisa errada, o que eles iam falar? Eles iam me parar, eles iam me xingar lá, loira, né? Já viu? Loira É burra, loira. né? Sim. É loira. Mulher e loira, você E imagina, loira. né? Então, Sim. piorou, né? Eu tinha medo deles falar lá, só podia ser mulher. Tinha medo das pessoas buzinarem e eu atrapalhar o trânsito. Tinha medo deles me xingar, loura burra, e eu ia ficar paralisada se eles falassem alguma coisa, fizessem alguma coisa. Aí, eu imaginava tudo isso, igual um monstro na minha cabeça. Vai Eu nem tinha gerando um entrado no monstro. carro, eu nem tinha carro, eu nem tinha entrado no carro, eu nem tinha experimentado, que eu coloco hoje, né? Lá que você falou do post, experimente. Não, eu não tinha experimentado. Eu só fazia o monstro na minha cabeça. Se eu entrar no carro, se eu fizer isso, e der errado, se as pessoas falarem, se as pessoas me xingarem, e se eu deixar o carro morrer e o sinal abrir, aí como é que vai ser? O trânsito vai ficar parado? Vai vir polícia, vai vir tudo. Eu achava que era um monstro se acontecesse isso, sabe? Então, tudo que aconteceu, que eu tomei trauma de dirigir sem dirigir. Como que uma pessoa toma trauma de dirigir sem dirigir? Tudo pelo medo do que as pessoas iam pensar de mim. Gente, que raiva que eu tenho de. Eu lembro disso. Mas, meu Deus, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, sabe? Em É o relação a pensamento. isso. É o E aí, pensamento isso aconteceu. sabotador. Eu tirei minha carteira, guardei, linda, maravilhosa lá minha carteira, né? Mostrei para todo mundo, tirei carteira. Todo mundo, uau, uma mulher da família que tirou a carteira e tal. Nunca dirigi. Fiquei um ano, né? Aí um ano você vai lá, troca. Troquei. Depois, 5 anos, renovei a minha carteira. Pensa, que ódio. Que quando eu penso nisso, que o tanto de coisas que eu perdi, que eu deixei de ir, que eu deixei de construir, sabe? Por um medo bobo. E simplesmente pelo medo, não é que tinha acontecido nada comigo, porque tem gente que tem trauma, Não, porque bateu o e por um carro, né? Porque acidente, aconteceu alguma coisa, né? Mas o meu medo não. Era simplesmente do que as pessoas iam pensar de mim. Só isso. É totalmente um pensamento sabotador. Vão pensar, é uma afirmação Sabotador. que tu faz para ti mesmo, né? Vão pensar, vão falar. Então, tu chega a afirmar, né? Meu pai tá na live aí, ó, ele que é o culpado por eu amar carro. ele fazia eu lavar o carro para poder dar a volta na quadra. Mas aprendi a lavar Olha o aí, ó. carro. Ah lá, ó. Tenho carteira, mas não dirijo pelo medo de bater. Nem Mas bateu, mas já tá com medo de bater. Pensa só. Ó o sabotador. quer ver só, ó, pra ti que tem a K. K, quer ver como é que tu pode fazer? Tu pega caixas de papelão, bota na frente do carro e atrás do carro. E vai treinando o espaço que o carro ocupa. Liga farol, que quanto mais perto o carro tá perto da caixa de papelão, a luz vai ficando menor. E daí tu tem noção de espaço do carro, quanto ele pode ir para frente e para trás. E daí tu vai diminuir esse teu medo de bater. É só prática. Bota umas caixas de papelão bem alto, na altura dos faróis, e tu vai tentando, só vai para frente e para trás, acende a luz para ver até quanto tu pode chegar pertinho da caixa, até quanto tu pode dar ré. Tem que ir se testando, que daí tu aprende a ter noção do espaço que tu ocupa com o carro,
e esse teu medo de bater vai diminuir um monte. É que nem quem Aí, tá tem vendo? medo. Eu não tinha essas dicas na minha época. Ah, é Tive que que nem quem enfrentar tem o medo medo de. sozinho em Deus. Quem tem medo de falar em público, o que a gente diz? Vai para frente do espelho. Treina na frente do espelho, porque na frente do espelho tu tem uma noção de como que vai ser a tua fala, como tu te movimenta, como que teus gestos. E é a mesma coisa com o carro, tu tem que aprender, o carro tem que fazer parte de ti. Ele tem que fazer, é como empreender, né? Tu tem que respirar aquilo, tu tem que viver aquilo para tu não ter medo de empreender. E dirigir é a mesma coisa, tu tem que estar vivendo aquilo. Eu falo para elas que o banco do carro tem que ser que nem o sofá de casa, tu tem que te sentir muito confortável, muito bem. E para tu empreender também, tu tem que estar confortável naquela situação. Que daí tu não pensa no que os outros vão falar, tu não pensa que tu tem medo de falar em público, porque tu tá confortável naquela situação. É uma forma genial de tu vencer um medo que vai provavelmente te bloquear para alguma coisa. Verdade. Não tem como, gente. Não tem outra saída, sabe? É experimentar. É fazer, Tem é que entrar no testar. movimento, é se permitir, é treinar. É essa dica aí que você deu. Treina lá no papelão, treina, pega um celular, uma câmera e vai treinar. Quem tem vergonha de chegar, de fazer um story, de gravar um vídeo, vai fazendo. Tem uma menina que eu sigo ela que fala, treina, faz um vídeo 50 vezes. Se o problema é ter medo da câmera, se o problema é não saber o que vai falar, fala 50 vezes a mesma coisa, não tem problema. Depois lá você posta, entendeu? Depois de 50 vezes. Então, assim, E é treino. Não tem pro como, é teu. treino. Olha, verdade, vou fazer isso. Ó, eu vi que também, ó, praticou bastante no final de semana e cada vez tá mais confiante em dirigir. Tem que praticar. Cá, ó, vou fazer isso. Faz que vale a pena, testa. Pega no supermercado aquelas caixas que eles estão botando fora, bota uma em cima da outra e vai testar. Quem tem medo de falar numa live ou no vídeo, assim, tem uma ideia bem legal. Tu desenha um bonequinho, faz um desenho e cola em cima do celular. E dá um nome pro bonequinho. E não fica falando pra câmera. Fala com o boneco. Fala com aquela pessoa que tu batizou ali. É a melhor coisa, porque daí tu esquece que tu tá falando com a câmera, né? Tu começa a falar com a Maria, com o João, com quem tu batizou o teu bonequinho. Dá nome, né? Dá nome, pro seu dá bonequinho, pro nome. seu público. Adorei essa ideia, vou passar para as minhas alunas. Que nem, Que eu que não nem tinha eu pensado falo. nisso. Olha só a troca de ideias. Não Isso. tinha pensado nesse lado. Eu falo para elas botar nome no carro delas para criar intimidade. Tu tem que batizar, vai ali e batiza. Ó, a partir de agora eu vou te chamar assim. Eu tive o carro que eu chamava de Mano, que era um Uno 91, todo manual, então ele era humano, né? Então tu vai criando essa intimidade com o teu carro e ao ponto de tu não pensar que ele é uma máquina, ao ponto de tu não pensar que tu tá falando com um celular, tu tá falando com aquela pessoa ali, com aquele serzinho que tu batizou ainda, é filho teu ainda, tu que batizou. Tu desenhou, tu moldou e ainda deu nome. Né? É a melhor forma que tem para vencer essa primeira barreira, esse primeiro passinho, assim. É botar nome. Bota nome no celular, bota nome no carro e vai indo devagarinho, mas vai, não pode parar. O Fusca Yoshi, é isso? É o nome? Era o meu Fuca. O meu Fuca era verde igual o bonequinho do Mario, sabe? O Yoshi, o bonequinho verde do Mario. Tá. Era o Yoshi. Que legal. Ai, meu Deus, muito bom. Eu não tinha pensado por esse lado. Olha aí a dica, hein, gente? Vai anotando aí. Ó, eu, assim, o que acontece? Eu entendi, quando eu vi, né, que meu medo era o que as pessoas iam pensar de mim e tudo, eu comecei a ver outras mulheres. Eu comecei a pegar exemplos de outras mulheres que dirigiam e que não tinha esse medo que eu tinha. E eu peguei, e muitas vezes elas falavam assim, eu não tô nem aí, que eu falava, eu tenho medo do carro
morrer e eu tô no meio do trânsito, eu faço o quê? Né? Eu Liga tenho ele de medo. novo. Aí as pessoas vão buzinar, vai dar aquele tumulto, aquela confusão. E aí essas pessoas, mulheres que eu comecei a pegar exemplo, elas falavam assim, e daí? Quando acontece isso comigo, sabe o que eu falo quando eles buzinam? Passa por cima. Não tô É nem só a aí. mãozinha. Aí eu A falei, favor. olha, é assim que passa por cima. Olha, é assim que faz, é assim que eu faço. E quando um passa e me xinga, eu falo, ó, beleza, valeu. Eu falei, ela falou, filha, se eu for olhar tudo que esse povo xinga, que esse povo faz, eu não estresso, não. Eu penso que eu tô ali tranquila, de boa. Ó, eles não vão poder passar em cima de você, porque se ele tá atrás de você, Não ele vai ter que pode. desviar de alguma forma, porque ele não vai querer bater o carro dele. E se bater Então, atrás, é ele que ninguém. paga. Então, não vai acontecer nada com se o carro parar. Se o carro parar, você vai lá com calma, respira, liga de novo, tenta fazer. E se der ruim, você larga o carro lá, sai de dentro, vai buscar ajuda. E põe o negócio lá, né? Como é que chama? O triângulo. Não acontece, não morre por causa disso, não. Eles não passam por cima. O máximo que eles fazem é xingar e buzinar. Isso aí não mata ninguém. Aí eu falei, gente, me deu uma virada de chave. Eu falei, eu já sei como que eu vou vencer meu medo. Eu vou começar a xingar esse povo tudo, mas não é xingar de xingar palavrão, essas coisas, não. É xingar na boa, tipo, isso aí que Sim. ela faz. E até hoje eu faço isso. Buzinar demais alguma coisa que eu faço, dou tchau, tchauzinho. Falo, pode passar. Quer passar? Tá na velocidade. Você vê o farol ali em cima de você, né? Porque querem correr, você não quer. Eu falo, passa. Ando na pista É, do meio, na minha direita ali, né? Na direita não, nem sei mais. é Sei na o que é direita, direita. o que é esquerda, mais não. É na direita? É na Nem sei direita. mais. Deixa eu pensar. Aqui, deixa eu pensar. Essa é a direita, então Aí ando ali e deixa. Eu até gosto de ficar mais na pista do meio, dependendo se tem 3 pistas, né? Se tem 2, eu fico na minha direita. Mas hoje já não, hoje já não tenho muito essa preocupação, mas eu tinha. Porque aí, tipo assim, tá achando muito ruim, ela tem 2 opções. Ela pode ir pra lá e pode ir pra cá e me deixa quietinha, entendeu? Mas eu peguei isso, menina, dessa pessoa que me falou isso, e eu levei isso com tanta fé pra mim, sabe? Que eu falei, é isso que eu vou fazer. É mesmo, ninguém vai me matar, não, gente. Eu tô doida. Não. Por que eu tô com medo do povo me matar no meio da rua por causa disso? Não. É o meu jeito, se acontecer, é normal. E eu fui trazendo isso pro meu cérebro, sabe? É Eu mesma ia aquele. conversando comigo, morrendo, tá? Morrendo dentro do carro. Pensa na pessoa morrendo. Ó, eu dava síndrome do pânico de verdade. No início, quando eu falei, vou pegar, eu dava síndrome do pânico. Eu suava de pingar toda da minha roupa ficar molhada. A minha perna ficava assim, ó, no. Como é que chama? Na embreagem. Na A perna tremia, mas tremia que você podia assim ver a roupa balançar. Minha cabeça, quando eu chegava na casa da minha mãe, que é o lugar que eu mais ia até treinar, o caminho, eu comecei treinando caminhos, assim, que eu sabia fazer, sabe? Eu chegava passando mal, falta de ar, minha mão tremia toda, eu ficava bambi, minha mãe vinha conversar e falava assim, mãe, deixa só eu descansar um pouquinho, porque eu tô passando mal. Por quê, minha filha? Foi porque eu dirigi. Aí, dor de cabeça, eu tinha que tomar até remédio, minha cabeça doía, mas eu enfrentei. Porque se eu não enfrentasse, até hoje eu ia estar sem dirigir, entendeu? Aí eu passava mal, mas eu enfrentava e eu ia conversando dentro do carro sozinha, eu ia falando comigo mesma, não, eu consigo, vai dar certo, se alguém buzinar, eu vou falar tchau, se alguém parar, se meu carro acontecer alguma coisa, eu vou falar, não sei o quê. Eu ia treinando isso na minha cabeça, sabe? Até eu entender que estava tudo bem. Aí, quando eu chegava, eu falava assim, não, gente, não aconteceu nada. Eu fiz esse Não. estardalhar. Aí eu respirava lá na minha mãe. Aí eu falava, ai, que alívio. Minha mãe, não aconteceu alguma coisa? Eu falei, deu tudo certo, vim direitinho. Ela, então, minha filha, pra que esse medo? Eu falei assim, não sei, mãe. Nossa, tô passando mal. Aí conversava, esquecia. E depois, quem disse que a pessoa queria ir embora? Ah, sim. Aí era outro Aqui, ó. tormento, saber que eu tinha que voltar para casa. O Porque aí eu já sobre o tinha xingar relaxado, já ia ter que tinha enfrentar relaxado. tudo de novo.
Oi? Sobre o xingar, o que eu digo pro pessoal é assim, ó, não gosta de xingar, se sente mal de xingar, xinga baixinho, mas bota pra fora. Tem que botar Eu pra fazia fora, isso. né? Eu converso, menina, até hoje eu converso. Converso, xinga todo mundo, mas não é xingar a pessoa do lado de fora, assim, não, Não, sabe? Eu xinga xingo baixinho comigo só pra mesmo. ti. Eu xingo baixinho, eu mesmo fico assim comigo. Ai, gente, não, mas que saco. Eu faço assim, não, mas que. Nossa, a pessoa não anda. Hoje, né? Hoje eu Ali, falo o ó, que as pessoas falariam comigo, né? Aí eu falo, não, mas eu a vi, pessoa não anda. Nossa, mas não sei o quê. não, Ah, é, tá achando ruim, passa por cima. Isso ninguém tá ouvindo, só eu. Aí eu sim, tá achando é ruim, passa melhor, por cima. Ah, não sei o quê. Menina, mas eu arrumo uma conversaiada. Até hoje eu converso dentro do carro. Converso muito ó, só. a Vicky também, ó, ela tinha medo de atravessar a faixa da rodovia, tá? Ela se tremia e suava assim que nem tu contou a tua história. Ela tinha, entrava, dava falta de ar para ela. E a gente foi, Dava. vai testando, agora ela já vai sem tremer, ó. Mas ainda dá um medinho, mas vai. A Eu questão é precisei essa. fazer campanha de oração, tá? Para te falar a verdade, precisei fazer campanha de oração. De verdade. Pus gente para orar para mim, fiz campanha, tudo isso. E falei, e decidi, foi um dia. Eu decidi, falei, eu ia trabalhar, ó, eu ia trabalhar, meu marido ia trabalhar, o carro ficava na garagem, aí eu tinha que sair para comprar as coisas, eu tinha que resolver um tanto de coisa. Eu saía para trabalhar, eu ia de ônibus, eu fazia tudo, e o carro bonitinho na garagem. Se eu usava o carro no final de semana, quando ia passear alguma coisa, porque meu marido não ia trabalhar de carro, nunca foi. E o carro, e eu saindo no sol quente, e eu pegando o ônibus e fazendo tudo e o carro parado. Até que um dia eu falei, não, gente, eu sou uma mulher, um saco de batata. Esse carro tá aqui parado. Eu tô com a minha carteira vencida, já não sei, já venceu um ano, já venceu 5 anos, já tá quase vencendo de novo e eu não vou dirigir? Vou. Aí, esse dia eu falei, a partir de hoje eu dirijo. Eu falei com ele, deixa o documento, deixa tudo aí. Ele, o quê? Eu falei, deixa que eu vou pegar. Uma hora eu vou pegar. E saí desempestada. Mas aí, igual eu tô te falando, tomei a decisão, primeira coisa, tomei a decisão. Depois fiz as campanhas, fiz as orações, pus todo mundo para orar para mim. Fui com síndrome do pânico mesmo, Mas tem fui que ir. tremendo, fui suando, mas eu fui. E aí eu comecei a ir em lugares pertos. Ia lugar mais pertinho, lugar que eu conhecia o endereço, que eu sabia o caminho. E comecei assim, até acostumar, até que o negócio foi desenvolvendo e graças a Deus passou. Mas eu tive que enfrentar. Mas é que nem a gente conversa assim. É melhor tu fazer como é que eu falo para elas? É melhor tu ter metas pequenas para atingir um objetivo grande do que ter meta grande e não chegar a objetivo nenhum. Então, qual é a primeira meta? A primeira meta é sentar no carro. Ok, conseguimos. A segunda meta é ir até o portão. Deixa eu ver o que a Ká falou. Parece meu marido foi trabalhar e o carro estava parado na garagem, mas com as dicas de vocês vou começar a praticar usar. Claro, tem que praticar, tem que ir. Faz Absurdo assim, isso, gente. Carro parado na garagem e a gente igual o trouxa andando para baixo, para cima, a pé. Ah, nem. essa dica aqui das metas, a dica das metas pequenas para um objetivo grande cabe para qualquer coisa, tá? Cabe para dirigir, para Verdade. empreender, para qualquer coisa. Tu vai fazendo de pouquinhos. Por exemplo, para dirigir, a primeira meta é entrar no carro. A segunda meta é ligar o carro. A gente tem um mantra, tá? Que é ajusta o banco, ajusta os retrovisores, bota o cinto e daí vê se está em ponto morto e liga o carro. Essa é a tua segunda meta. Respira fundo e Respira. A terceira meta é sair da garagem. E depois tu planeja o trajeto que tu vai fazer, olha no Waze, olha no GPS, se tem ladeira, se tem sinaleira, se tem quantas conversões, estuda o trajeto que vai amenizar um monte o medo. E para quem vai empreender também. Vai descobre o nome do teu negócio, depois tu vê o que tu precisa de matéria-prima, se tu vai precisar. Aí depois tu monta um Instagram, um Facebook, vai indo de metinhas pequenas que tu vai conseguir chegar num objetivo grande.
A questão é que quem é tão ansiosa como nós e tem um medo que paralisa, tu gera que o teu primeiro passo tem que ser já lá no topo. Uma coisa gigantesca. Exatamente. E aí, com a meta gigantesca, tu não consegue visualizar, realizar aquilo. Tu não consegue visualizar ou materializar aquilo pronto. Então, fica numa situação que realmente trava, porque fica gigante demais, fica grande demais aquilo. Então, se tu faz por metas pequenas, tu vai chegar no teu objetivo maior, que é abrir a tua empresa, ou ir para casa da tua mãe dirigindo, ou levar teus filhos num parque. Mas a questão é, qual é o primeiro passo? Metas pequenas para chegar num objetivo grande. Para empreender melhor ainda, então, tu tem que ter um checklist de passo por passo, o passo do teu produto, o passo do qual rede social que tu vai agir, que tu vai atuar, quais vão ser as cores do teu projeto. Então, tem várias metas pequenas que quando tu chegar lá no teu objetivo maior já estão cumpridas, daí ele fica facinho de fazer. Muito mais fácil de cumprir. O falar em público vai ser o menor dos problemas. Né? Quando você chegar lá, você já vai estar tão treinada, assim, tão já no movimento, que você não vai nem perceber que você falou em público. Né? Que já foi. A questão toda é realmente ir de pouquinho em pouquinho. E se tem ainda alguma coisa que trava, escreve, bota no papel e tenta trabalhar aquilo. Já deu nosso tempo? Nem sei. Na verdade, eu não sei, mas o Instagram não me avisou ainda não, que vai derrubar não. Geralmente ele dá um avisozinho aqui, né? Mas então não deu ainda não. Eu tô lendo aqui. Então, pode falar. A questão é toda assim, ó, faz por pouco. Se ainda tem alguma coisa que trava, escreve num papel para materializar aquilo e para tu conseguir trabalhar. Porque quando tu bota no papel, tu consegue visualizar fora da caixa. Tu visualiza como se fosse a história de uma outra pessoa. E resolver o problema dos outros é muito mais fácil do que resolver o da gente, né? Então, botar no papel... Como é fácil resolver a vida das pessoas. Muito, muito fácil. Então, botando no papel, tu consegue... eu tenho medo de dirigir, eu não consigo ir até a casa da minha mãe. Faz uma carta para ti mesmo, contando o sucesso que foi tu dirigir até a casa da tua mãe. Conta como se aquilo já aconteceu e é problema nenhum. Conta o sucesso de alcançar aquilo. E daí tu vai ler a carta e vai levar para o teu inconsciente que foi tudo ok dirigir até lá. Tu vai ver a diferença. É muito mais fácil. É muito bom. Você tá falando e eu tô com minha mente aqui também, né? Porque a mente vai girando assim, com um monte de coisa para falar e mesmo não dá tempo. Mas é que eu lembrei de uma situação minha, porque depois que eu comecei a dirigir, beleza, comecei a dirigir, perdi o medo, aí depois comprei o meu carro, que eu tinha um sonho de comprar o meu carro, né? Que eu queria, o meu carro zero, que era um sonho e tal. Tirei, comprei e fui trabalhar... com uma prima minha, além do outro emprego que eu tinha, eu fui trabalhar com ela onde que eu tinha que dirigir. Na verdade, eu mais dirigia para ela do que tudo. Olha para você ver a ironia, né? Eu acabei virando uma motorista. E eu fui trabalhar, a gente fazia vendas, e então a gente tinha que sair. Era vendas de produtos de cabelo, então a gente tinha que sair salão por salão, abrindo cliente e tal, e eu que dirigia. E assim, eu não tinha muita experiência ainda em relação, igual eu tô te falando, que eu fiquei só sem pôr a mão no carro foram 6 anos, né? Depois de tirar a carteira. Nossa. Depois comecei com medo e tudo, depois comprei meu carro e aí eu fui trabalhar com ela. Só que eu não tinha malandragem, certas experiências, eu só fazia o básico, igual eu te falei. Eu não ia no centro da cidade, eu não... Né? Eu ia só em lugar que eu conhecia. Quando eu comecei a trabalhar com ela, eu tive que entrar em bairro, fazer coisas que eu nunca tinha feito antes. E isso para mim foi assim, uma aula, né? Para mim mesma. Então, eu tive que subir morro, descer morro, porque eu não sabia onde que eu estava e a gente não usava GPS, nem usava... Não, GPS é moderno agora.
usava essas coisas, não. Então a gente descobria onde que era, entrava em rua, saía, que é confusão. E eu peguei, assim, em algumas situações, que é o que eu tô te falando, que é só a prática mesmo, gente, não tem É. como. É a prática, é você errando, é você fazendo, que você vai descobrir o ponto, você vai aprender. Eu já passei tanto aperto nessa situação, quando minha prima lembra disso, a gente ri de chorar. Tem coisa que a gente nem nunca contou para as pessoas, porque minha mãe, então, nem sei se ela tá na live hoje, que geralmente ela tá. Ela me matava se eu contasse para ela as coisas que eu já fiz de absurdo, por causa de medo. Eu lembro que um dia não, várias vezes, eu tinha um morro que a gente tinha que ir e eu falava, Stephanie do céu, eu não vou poder descer esse morro, não, minha filha, porque se eu. Como que eu vou estacionar nesse morro? O morro é bem assim mesmo. E aí você tinha. Às vezes o lugar para estacionar é um lugar assim, muito difícil de estacionar, que não tem vaga. Então, tinha que torcer para ter vaga. E aí, às vezes, você estacionava, só que depois, quando eu voltava, que a gente saía do salão que eu voltava, tinha um carro na frente, outro atrás, colado, e o morro assim, eu tinha que tirar o carro. Nós já ficamos até escurecer nesse lugar, parado, esperando a pessoa tirar o carro para eu tirar o meu, porque eu não tirava. Mas isso é experiência. E eu não tentava. História... Muita história. E eu nem tentava. Porque eu tinha tanto medo de tentar e deixar o carro ir para frente e bater no carro da frente, que eu não queria nem tentar. Ela ficava assim comigo, tenta pelo menos, às vezes você consegue. Eu falo assim, não tento não. Stefano, um pouquinho que tirar aqui. Aí eu entrava, eu falava assim, tá bom, vamos ver. Aí na hora que eu baixava o freio de mão assim, que eu ligava, eu falava assim, tá vendo, Stefano, o carro tá mexendo, ele vai bater. Não vou, vai bater nesse carro da frente, eu vou morrer, não. Aí ela, não, deve ter um jeito para tirar, que ela não sabia dirigir, ela não tinha tirado carteira, ela não sabia. Então ela não tinha como me ajudar. Aí eu falava assim, não tem jeito, não tem solução, eu vou morrer aqui, nós vamos ter que ir embora de ônibus, largar esse carro aqui, no outro dia a gente busca. Ó, já ficamos até escurecer para aparecer o dono do carro, ou da frente ou de trás, para tirar o carro. Na verdade, o da frente, porque eu não conseguia dar ré. Até já pedi pessoas na rua, porque hoje, pensar em pedir alguém na rua é muito perigoso. Uma pessoa que você nunca viu, um homem passando na rua que você nunca viu, e você falar com ele assim, tira o carro aqui para mim, e o cara entrar dentro do seu carro. Como que você faz isso hoje? E quando eu penso que eu já fiz isso, pensa, eu já peguei a pessoa subindo o morro, andando, quem não quer nada. Aí eu falava assim, ô moça, você sabe dirigir? Aí ele, sei. Eu falei assim, sabe por quê? Meu carro tá agarrado aqui, eu não consigo tirar. Aí ele, não, consegue sim, tirei que eu vou olhar pra você. Eu não consigo, eu não vou tirar o pé. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu tentava tirar o pé. Na hora que eu tirava um pouquinho o pé pra fazer o... Como é que chama isso? Até esqueci o nome do trem. A embreagem. Para fazer o controle. É isso. Aí eu sentia que o carro dava aquela descidinha, sabe? Aí eu falava assim, vou bater. Aí o cara, não pode vir dar. Eu falava assim, não dá não. Ele dá, eu não dá não. Aí ele tinha que entrar dentro do carro e tirar o carro para mim. Não foi só uma vez. Aconteceu várias. Até que eu falei, eu vou treinar essa porcaria, eu não vou ficar, vou passar. Esse dia que nós ficamos até anoitecer, horas e horas, sentamos no meio-fio, ficamos até o carro. Eu falei, aí comecei a treinar no lugar sozinha, entendeu? Onde que tinha. Aí que eu entendi, olha pra você ver, depois de ter feito autoescola, depois de anos praticando ali no morro sozinha, eu entendi o que era você puxar o freio de mão, fazer o controle e depois soltar o freio de mão que o carro não volta. As pessoas falavam isso pra mim, mas aquilo não entrava na minha cabeça. Na minha cabeça, o carro ia voltar. É que não faz sentido, né? Não fazia sentido. A pessoa podia morrer de falar pra mim, puxa o freio de mão. Eles falavam, o cara falava, puxa o freio de mão, agora faz o controle. Na hora que você vê que o controle ficou, você solta. Aí eu fazia um escândalo, até chorava de cair lágrimas. De aperto. Aí, ó. A Cá teve uma ideia bem mais legal que a tua, ó. Ela estaciona na frente de uma garagem, que daí nunca ninguém vai ficar na frente dela. Já fiz isso várias vezes.
Já, ó, eu já perdi horário com o cliente, já fiz tudo porque eu ficava dando voltinha até esvaziar uma vaga, que não tivesse ninguém na minha frente, em frente à garagem, para acontecer isso. Já fiz isso muitas vezes, mas eu aprendi. Aprendi porque eu falei, não, todo mundo faz esse tal de puxar a embreagem, puxar freio de mão. Que esse trem de puxar freio de mão? Vou aprender isso. Treinei, ó. Por isso que tudo é treino, você tem que enfrentar o treino. Treinei. Hoje eu faço isso de olho fechado e eu não acredito quando eu faço. Eu falo assim, gente, que bobeira que eu tava dando. Meu Deus. É que a Mas é pessoa não se testa, né? Tu tem que se testar, tem que ver, tem que. Não vai acontecer nada, nada. Vai bater o carro? E bater o carro tá ali para isso, sabe? Ah, vai Nossa. arranhar. Nada que tu não vá ali, faça uma micropintura e resolva. Ninguém morre por tu tentar, ninguém morre por tu a máquina de fazer o carro apagar. Eu falo para elas, até hoje eu faço ainda o carro apagar. Se eu tô desatenta, tô ali numa situação que eu tô prestando atenção em outra coisa, eu deixo ele apagar, eu só viro a chave, ligo ele de novo e sigo o meu caminho. Ninguém Também. morre por Não, isso, né? eu erro muita coisa hoje, faço algumas besteirinhas aí que a gente faz mesmo, mas aquilo não me atinge mais, sabe? Não. Aquilo não me atinge mais, não me estressa. É coisa que eu falo assim, não, errei, não acredito, não, que bobeira que eu dei, nossa, aí aquilo eu penso assim, nossa, na próxima vez eu vou prestar mais atenção nisso, sabe? Hoje eu mesmo vou me corrigindo assim, sem me cobrar, sem achar que aquilo é coisa que eu achava um monstro. Tudo pra mim era um monstro na minha cabeça. Mas sabe Tudo por que que porque eu agora tu tinha não. medo do que as pessoas iam pensar de mim. Mas sabe por que que agora tu não te cobra tanto e tu não dá tanta importância? Porque tu está fazendo uma coisa que te satisfaz. No momento que tu faz uma coisa que tu te satisfaz, daí o erro ele é aprendizagem. Tu não tá errando, tu tá aprendendo, né? No momento que tu tá fazendo uma coisa que te dá prazer, que satisfaz a tua vontade de ou de dirigir ou de ter o próprio negócio, os erros são para tu aprender. E ninguém vai te cobrar tanto quanto tu. Então, se tu não te cobrar tanto, o outro também não vai nem ver que tu errou. A questão é todo o parâmetro Nossa, é as tu. pessoas às vezes nem tá te olhando, nem tá vendo que você errou, nem sabe de nada. A pessoa nem sabe dirigir que tá do seu lado, às vezes, entendeu? E você tá preocupado com o que a pessoa vai pensar de você. Não, é Eu autocobrança. parei. Eu não me cobro mais tanto desse jeito e nem fico. E quando eu comecei na internet também recebi muitas críticas, até hoje recebo, sabe? Mas isso aí eu não deixo me paralisar mais, não deixo, Débora, porque eu já sofri muito com essa questão do que as pessoas vão pensar. Hoje eu não, sabe assim, não é que a opinião das pessoas não me importam. Dependendo da opinião, me importa sim, porque eu me importo muito com as pessoas, mas não assim em relação a isso, sabe? A me paralisar, o que elas estão pensando de mim, não isso. Me importa em relação a outras coisas. Se eu estou contribuindo, se eu estou ajudando, se eu estou agregando, isso me importa, sabe? E assim, algumas críticas, né? A gente recebe sim, a gente quer melhorar o nosso trabalho, claro, né? Então não me importo, mas aquela crítica da pessoa, sabe? De querer te Maldosa. menosprezar, querer te julgar. Isso aí não. Eu não deixo isso mais. É claro que às vezes a gente recebe algumas coisas, algumas críticas que a gente fica chateado, né, tal, mas é assim, um dia só, tá? O choro, como minha irmã me fala, o choro dura uma noite, a alegria vem de manhã. No outro dia eu já tô Sim, aqui não de tem que se novo, oi meus apegar, amores, e segue, vida que segue, entendeu? né? Não pode se Então, apegar. não, parei mesmo, porque eu sofri muito com essa questão. E isso é uma questão de infância, tá, Débora? Porque você estava falando aí coisas que a gente traz de Né? infância, né? É questão da minha personalidade, tá? Mas eu tenho uma coisa comigo, que assim, é uma coisa da minha personalidade que eu trago comigo. Minha irmã tá aí na live, ela sabe disso. Mas assim, eu tô trabalhando isso em mim.
Eu trabalho isso em mim porque eu descobri que essa personalidade é assim, mas eu não tenho síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, vou ficar assim, não, entendeu? Sim. Eu vi que isso estava me prejudicando, eu vi que isso estava me paralisando, e aí eu comecei a construir uma nova Shirlane, uma nova, entendeu? Com uma outra mentalidade. Porque desde a infância eu venho com essa questão de que da opinião dos outros. Tudo a opinião dos outros me importava. Eu nunca fazia porque eu queria, porque eu gostava. Se eu fosse vestir uma roupa, eu tinha que perguntar para todo mundo. Gente, aí eu perguntava para minha irmã, eu perguntava para outra, eu perguntava para minha mãe, perguntava para minha tia se estivesse perto. Para quem estivesse perto, eu falava, tá bom, tá bonito, tá não sei o quê. Enquanto todas não falavam assim, tá ótimo, tá, eu não saía. Às vezes, aquela que eu gostei, a pessoa falou que não gostou, eu tirava. Que gasto de energia. Muito. E eu cresci assim, fazendo isso. Ó, pra você ter uma ideia, eu já tive um namoradinho na época de escola e tudo, que minha irmã teve que terminar com ele pra mim. Que eu não tinha coragem, porque eu não gostava de falar não pra ninguém. Eu não gostava, eu tinha muita dificuldade com o não, sabe, com essas coisas. E eu tive que pedir ela pra fazer isso pra mim, porque tinha dó de falar com ele. Não, mas daí é muito Você vê, sacrificoso. Não, 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 muito. não. A questão. Então, por isso que eu tive essa questão com dirigir. Porque a opinião dos outros me importava muito, nesse sentido de me fazer mal, entendeu? É, e Tudo na faz minha vida um. eu tinha que pedir E faz opinião. um. Você acha que eu E devo faz um fazer? mal. E faz um mal físico, né? É É, transferido para o físico. A Vitória é assim também. A Vicky é assim, ela pergunta sempre, tá bom? Tá gostou? Tô bonita? Tô bem nessa roupa? é. Ela sempre pergunta. Mas ele causa um mal, Muito, muito, muito. né? Que a pessoa se sente mesmo muito mal. Mas a Muito questão é mal. tudo A gente tem que trabalhar isso, sabe? Eu trabalhei é muito, eu levar a tive vida que mais leve. mais leve. Mais leve e se posicionar, saber que você é responsável pelos seus atos, entendeu? Saber que a sua opinião importa, o que você pensa, o que você gosta. Então, assim, foi um processo, não, né? Não foi de um dia para o outro, foi um processo, foi eu estudando, igual eu tô te falando, desenvolvimento pessoal, foi eu lendo, foi eu assistindo coisas, foi estudando mesmo, foi eu fui vendo a cacetada da vida, né, que a gente vai levando, e aí É, você vai entendendo, né? O que faz sentido para você, o que é importante para você, entendeu? E quando eu vim trabalhar na internet, que eu larguei tudo, meu emprego de 10 anos que eu tinha tudo, e falei, não, agora eu vou empreender sim, porque eu tenho vontade de empreender desde pequenininha, né? Assim, acho que já veio na veia, e eu nunca fazia porque opinião dos outros, medo, um monte de coisa. E fui largando, fui ficar na carteira assinada, porque eu achava que aquilo ali que era o certinho, que era o correto, que todo mundo fazia na época, então que eu tinha que ser a bonitinha, tal, tal, tal. E meus sonhos eu fui largando, né? Eu não valorizava. Tudo que eu fazia, que eu tentava empreender em segundo plano, eu não valorizava isso. Eu valorizava aquele que era fixo, que estava ali, tudo certinho, bonitinho, porque que não opinião, te entendeu? fazia feliz, que não Não. te fazia Aí feliz, com agora, certeza. depois de velha, né? Apanhando muito, aí eu larguei a CLT. Todo mundo falava, você é doida, porque, nossa, você vai largar seu emprego, não sei o que, você é doida, vai pegar uma coisa que não. Eu falei, não, gente, chegou o momento, chegou a hora, acabou esse negócio, é um ponto final, entendeu? E eu saí para fazer outras coisas que não tinha nada a ver com a internet, né? Fui trabalhar em outras coisas. Só que aí veio pandemia, veio um monte de coisa e e o meu outro negócio que eu estava tentando empreender acabou que eu tive que parar e tal. E eu descobri a internet, essas coisas, e eu falei, ah, gente, já sei o que eu vou fazer. Quando eu vim para cá, loucura total, né? Por quê? Porque eu não pedi opinião Sim, de ninguém. Eu ah, vim, eu aprendi a aprendi. duras penas. Aí eu vim. E agora eu sou a louca, né? Porque a pessoa é a iludida, né? É a louca aí da vida, que veio, que não pediu opinião pra ninguém, tá aí. Ai, mas Né? Mas eu tô feliz. eu adoro os que falam mal da gente, adoro os que pré-julgam a gente, porque são os que vão
pegar e apertar nossa mão e dizer assim, eu acreditava em ti. É os que vão estar sempre lambendo o saco depois. São Né? esses daí. Essa é a parte mais divertida. É a parte mais Pois é. divertida. Eu me senti tão livre, é tão libertador quando você para de viver em torno da vida dos outros, em torno da opinião do outro, sabe? É libertador, é um peso que você tira das suas costas, entendeu? Eu sou tão mais feliz, tão mais leve, eu aprendi tantas outras coisas, eu sei tanto mais de mim, eu gosto tanto mais de mim, Sim. minha autoestima é tão melhor, tudo é tão melhor depois que eu entendi que a minha opinião importa, de que o meu posicionamento importa, de que eu sei fazer as coisas, de que eu tô fazendo isso porque eu sei, porque eu gosto. Você vai criando posicionamento, você vai criando autoridade naquilo, sabe? E no Porque você momento que tu para de faz o pensar que nos tu outros. gosta, e no momento que tu faz o que tu gosta, o que te dá prazer, o medo que trava, ele só vira medo. E daí tu faz com medo mesmo, ele não trava mais. É só Exatamente. o medo vai estar ali. Tem coisas que a gente É, vai levar anos para dominar, mas a gente é. consegue daí ter coragem de fazer com ele mesmo. Vai com medo mesmo, né? No momento que tu Eu faz uma faço coisa muita que coisa te... comigo, Claro, todo mundo faz. Todo mundo né? tem o medo O de medo uma não. coisa. Você não, é igual eu falei, a gente não é super-herói, a gente não é a Mulher Maravilha, né? Fazendo. Não. Muita coisa a gente faz com medo. O que a gente não pode realmente tem que repensar nessa questão do medo que paralisa, sabe? Isso aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito sobre isso e pegar essas dicas todas aí, ó, e aplicar. Só ouvir, não, aplicar, sabe? Posicionar e falar, a partir de hoje eu vou fazer com medo mesmo, mas eu vou fazer, eu vou aplicar, eu não vou sair doida, desembestada, né, fazendo tudo, mas Sim, é o que você falou, metas pequenas, né, para uma coisa de objetivos cada grandes. vez, objetivos grandes. Eu acho que é isso, sabe? Porque se a gente for olhar, assim, for olhar medo, meu filho, eu tenho um monte de história aqui para contar. A gente vai ficar aqui até amanhã, eu contando dos meus medos. Ixi, sabe que quando a pessoa começa a falar e você fala assim, senta que lá vem história? É Ó, eu a na Vicky aí, vida. ó. A Vicky, ó, dicas maravilhosas. Vou fazer, vou Ai, que conseguir. É bom. isso aí. Não, não é para dizer assim, Isso, ó, eu vou fazer, né? Eu fiz. Eu fiz e eu consegui. Já bota no presente. Não já bota lá pro coloca. futuro. Já se fala, eu fiz e eu consegui. Né? Eu estava estudando muito esses últimos meses sobre pensamento positivo, sabe? Como que isso também ajuda, né? O pensar Sim. positivo, sabe? O pensar, agir e sentir, sabe? Colocar, criar uma situação que não existe. Então, é uma situação que não existe, tipo, eu tenho medo de dirigir, tá? Aí você já começa a dirigir já, você nem tá com o carro ali, mas você já faz o movimento que você tá dirigindo, o imaginário é entrar no carro, igual você falou, não precisa arrancar o carro. Entra dentro dele, liga a chave, se imagina numa estrada, põe uma música. Você já tá o quê? Trazendo o seu cérebro para a existência. Você nem saiu do lugar. Ele tá ali na Não, não garagem, precisa. mas você já tá fazendo esse exercício na sua mente, sabe? É trazer existência, aquilo que tá dentro da sua mente, tirar, né, do subconsciente e trazer para o presente. Nossa, eu estava estudando sobre isso, eu achei isso fantástico. Eu falei, realmente, sabe, isso tem dá muito certo quando a gente faz isso. Sim, e o pensamento é o início de tudo, né? Se tu pensa positivo, tu vai sentir aquilo como uma coisa positiva e tu vai agir de uma forma positiva. Agora, se o teu pensamento ele já vem negativo, daí tu consegue, não sei se dá para falar aqui, mas tu caga tudo, né? Porque tu estraga toda a linha de raciocínio, tu estraga o pensamento, tu traz o sentimento, a ação e o resultado. Então, se tu começa já com um pensamento positivo, tu não precisa ter aquele pensamento positivo de 100% de certeza. Não.
vai tentando se convencer que aquilo é bom, que já é um bom começo, né? Começa a dizer para ti mesma que aquilo vai dar certo, que tu já começa com o pé direito para aquela situação. Muito legal, muito bom. Gente, olha só, nossa live tá acabando. Então, porque senão nós vamos ficar aqui até, né? O Instagram já deixou a gente passar um pouquinho do nosso tempo. Mas eu quero, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, para fazer, ou para mim, ou para a Débora, podem colocar aí, enquanto eu vou dando os recadinhos finais. Aí vocês podem deixar aí a dúvida, algum comentário, tá? Tu vai deixar salvo. Pessoal, vou deixar salva, né, para quem não assistiu, que eu acho que tem muita coisa aqui para agregar, né, Débora? Certo. E quero agradecer muito todo mundo que esteve presente, né? Todo mundo que participou aí nos comentários. Pessoal, vai lá seguir a Mulher que Empreende, vai lá seguir a Débora, eu amo dirigir, né? Que todo dia tem dica lá. Alguma coisa boa tem. Ah lá, adorei a live, muito bom. Ai, que coisa boa. É tão gostoso, né? É muito receber bom. Os comentários. Eu fico toda empolgada, toda feliz, que eu sou dessas, né? Eu sou empolgada. E vale a pena depois que tu postar e salvar, deixar salvo lá, o pessoal ir lá, dar uma curtida, dar comentada lá na live salva também, vale a pena. Isso. Ó, a Roberta aí. Isso. Ô, Beta, tu tem que ver depois de salvo. Agora já estamos no... O pessoal que tá chegando agora, assiste lá, viu, gente? Vou deixar salva. E mesmo quem já assistiu, desculpa, faz o que a Débora falou aí. Vai lá, né? Dá uma forcinha, curte, comenta, fala o que vocês acharam da live pra gente lá, pra dar essa força pra gente, né? Débora, foi um prazer te receber aqui de novo. Eu acho que a gente vai ter que marcar mais, viu? Porque tem assunto que não acaba mais, né? Olha, Ali, parabéns. Isso aí, Ali, tamo junto. Que lindo. Adorei, gente. Adorei ter vocês aqui, viu? E, Débora, eu gostei muito, né? A gente tem muito assunto ainda para falar, muita coisa para conversar. E com certeza. Eu quero deixar uma frase aqui que eu até coloquei aqui, que eu sempre lembro, sabe? Outro dia eu falei isso lá no meu Instagram, né? Falando com as meninas na live. Gente, tudo eu pego para conteúdo, tudo eu pego para minha vida, tudo eu tiro um insight. Uma conversa que eu tenho com alguém, eu tiro insight daquilo. Uma live que eu assisto, eu tiro insight. Eu até anoto meu caderno, eu tenho uns 3 cadernos aqui cheio, lotado de coisas que eu vou anotando. Eu peguei para assistir série agora, que tá uma beleza. E eu anoto todos os insights das séries, filmes, tudo isso eu vou tirando de conteúdo, eu vou, sabe, tirando. E aí, o filme mais, assim, que todo mundo assiste da Disney, Cinderela, né? Depois que eu comecei a assistir as coisas e a perceber e a anotar, algumas frases, algumas coisas que são ditas que eu antes assistia por assistir, nem prestava atenção, né? Agora já é diferente. E eu anotei aqui que essa frase eu sempre levo comigo. Seja gentil e corajosa, que é o que a mãe da Cinderela falou para ela antes dela morrer, né? Deixou para ela. Falou, olha, minha filha, eu quero que você lembre sempre disso. Seja gentil e corajosa. Eu falei, vou levar essa frase para nossa live, porque a gentileza gera gentileza, né? E como a gente está falando de trânsito, de dirigir e tudo, eu tô falando aqui que eu xingo e tudo, mas é aqui, tá, gente? Comigo, dentro do carro, numa boa, ali, só desabafando e tal, né? Não sai xingando ninguém assim pela rua fora, não. E aí, a gentileza tem que ter, né, Débora, em tudo, principalmente no trânsito, né? Ainda mais esse mundo violento do jeito que tá, né? Então, assim, seja gentil em tudo, né, que você for fazer, mas seja corajosa, sabe? Seja corajosa, enfrente os seus medos. Então, essa era a frase que eu queria deixar para nossa noite, para todos vocês. Seja gentil e corajosas. Muito obrigada. Pode me convidar sempre. Vai ser sempre muito bom estar aqui contigo, conversando contigo. Eu acho que a gente bate muito, a linha de raciocínio é muito parecida. Não é? E obrigado por todo mundo que veio, que participou. Ainda depois vai lá, dá uma curtida, dá uma comentada, compartilha aí com quem quiser, com quem achar que é válido o conteúdo, né? E estamos aí. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários lá que a gente responde.
Diga. Isso. Vamos tirar um print? Eu vou tirar os comentários um pouquinho para o pessoal tirar o print e repostar a gente. Vamos lá. Deixa eu arrumar os cabelos aqui, tão uma meleca. Desativei os comentários, aí vocês tiram o print, marquem a gente lá que nós vamos repostar vocês. Olha aí, ó. Deu? Deu? Deu. Eu tirei o meu. Gente, boa noite. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Tudo de bom. Semana que vem tem curso aí na área sobre produção de conteúdo para quem quiser, tá? Vai lá fazer a inscrição, tá no link da minha bio. É fábrica de conteúdo. E aí a gente vai falar tudo sobre conteúdo. Isso aí são para as empreendedoras. Não sei se tem empreendedoras aí, mas se tiver, sejam bem-vindos ao nosso curso. Vai ser ao vivo e gratuito, tá bom? É só fazer a inscrição lá no link da minha bio. Um beijo. Beijão. Obrigada, Débora. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.